Olá, amigos do Viva Voz. Hoje, num novo cenário, provisório, né? Um tanto quanto mambembe, mas vamos dar o nosso alô aqui para todo mundo e já pedir que assinem a newsletter, deem um like se gostarem do comentário, etc. Bom, então eu começo aqui. Caia de cinema. Política dos streamers, né? É um número dedicado a isso e ao qual se segue uma questão grave, não é? Quer dizer, que é proposta por um CAI mais recente e endereçado a Cane, que é será que o streamer vai enquadrar o cinema? É uma questão que está no ar, né? É uma questão que está no ar, porque nos últimos 2 anos o cinema ficou muito ligado, né, à exibição em televisão, enfim, em streaming, em casa, né, que você recebe o filme em casa por demanda, né? Uh, mas existe o espetáculo, né, o espetáculo da tela grande. E até há quem profetize, bom, aí acaba o cinema tal como nós o conhecemos e vamos para o streaming, todo mundo em casa, o que me parece uma perspectiva um pouco trágica, porque não é a mesma coisa, né? Em primeiro lugar, não é a mesma coisa. E depois, eu tenho a impressão que tenho impressão não, tenho absoluta certeza, né, de que o cinema nasceu, né, como cinema, na condição de um divertimento coletivo, de uma fruição coletiva de um mesmo objeto, né? E seria e é bastante chato isso que a gente tem visto recentemente com os cinemas fechados, ou aí reabrindo sem público ainda, né? Em outros lugares já com público, etc., mas sempre ainda de uma maneira muito controlada, né? O cinema, se ele se reduzisse a um espetáculo caseiro, né, vamos dizer assim, seria realmente uma perda muito grande em relação a toda a sociabilidade, a todas as relações que se criam em torno da exibição de um filme, né? Um filme não é apenas um objeto artístico como, sei lá, como tantos outros, como um livro, por exemplo, de que você desfruta pessoalmente, né? Mas mesmo para o livro é preciso que haja um entorno, né, de que você possa conversar, recomendar o livro para o amigo gosta, etc. Assim vamos, né? E, além do mais, isso vem acompanhado de um efeito um pouco perverso, que é a suposição de que o cinema acabou. Eu acho que as artes elas relutam um pouco em acabar, né? Uh, Há um tempo dizia-se que o teatro iria acabar em função do cinema. E não acabou. Né? Está muito vivo. O nosso prazer de ver os atores atuando em pessoa, ao vivo, né? A força da arte dramática, tudo isso permanece. Isso não vai se extinguir só porque existe um outro meio, né? Como o cinema, no caso. A mesma coisa, eu acho, se é preciso dizer em relação à, à ópera, né? A ópera que tantos falaram, isso daqui não tem futuro e tal, e ela está aí viva e ativa. Muda um pouco o público, né? Talvez o cinema deixou de ser aquela diversão, a maior diversão, como dizia o circuito, acho que Severino Ribeiro, né? Para ser uma diversão menos, né, limitada, diversão de fim de semana, cara, né? Então passou por essas transformações, né? E,
e ao mesmo tempo deu lugar a, a reclamação que, por exemplo, o Martin Scorsese fez, né, de que o cinema hoje, comparando o cinema hoje ao cinema do tempo da juventude dele. Né? E é uma resposta que veio em seguida, segundo a qual o, uh, veio um jovem, né, um jovem cinéfilo, dizendo que quando o Scorsese tinha, que ele achava que o cinema da época dele era tão bom porque porque ele tinha 18 anos, não porque o cinema fosse melhor do que o de hoje. Essa é um pouco difícil de engolir, né? Porque a questão não é essa. A juventude do Scorsese ali no começo dos anos 60, enfim, ao longo dos anos 60, a gente pode até dizer, era um momento em que você tinha ainda três grandes gerações de cineastas trabalhando ao mesmo tempo. Geração que veio do mudo, dos Ford, dos Hawks, dos Walshes, ainda no começo dos 60, né? E depois a geração do pós-guerra, né? Bom, a esses três americanos vão acrescentar o Renoir e tal. Não é só nos Estados Unidos. Mas daí você tem uma geração do pós-guerra, né? Que tem Anthony Mann, que tem Samuel Fuller, né? Nos Estados Unidos e vários outros, né? Robert Aldrich e outros, né? Mas vem da Europa também, né? Você tem o neorrealismo, você tem o Bergman, você tem uma série de forças que se instalam ali naquele momento. Por fim, você tem a geração dos anos 60, que nos Estados Unidos vai, digamos, trazer o John Cassavetes como uma grande novidade, né? E na Europa toda aquela riqueza, seja a riqueza italiana, que se renova naquele momento, né? Seja a riqueza da Nouvelle Vague francesa. Aqui vai se acrescentar, né, os japoneses, bom, já tinha antes o Kurosawa nessa geração anterior que eu falei, de pós-guerra, bem que ele começa a filmar ainda na guerra, mas solidifica no pós-guerra, né? E em seguida nós temos a geração da Nouvelle Vague japonesa e tudo isso que se seguiu. Bom, é claro, né, que quando o Scorsese diz isso, também ele entra numa longa fila, né, de gente que desde 1928 está dizendo que o cinema acabou. Né? A primeira vez que se falou que o cinema acabou foi quando veio o cinema sonoro. Né? Então, havia os que não se conformavam com isso e que ficaram presos ao cinema mudo. Depois, lá no fim dessa geração do mudo, né, do John Ford e tal, houve quem dissesse que o cinema acabou. Né? E, enfim, o cinema está acabando o tempo todo. Né? E hoje o cinema tem um grande vigor, né? Um grande vigor, né? Não necessariamente nos Estados Unidos, por quê? Mas também nos Estados Unidos. Né? Você tem uma diretora como a Kelly Reichardt, né? Do First Call, né, que está passando, mas também de um outro filme que está no MUBI, cujo nome eu não me lembro agora, mas é só botar lá que aparece. Enfim. Ela é extraordinária, extraordinária, diretora de primeira linha, jovem ainda, né? Então você tem essa força, mesmo nos Estados Unidos. No Brasil, eu já tenho falado várias vezes, nós estamos com a melhor geração desde o cinema novo, né? E os marginais, quer dizer, depois você teve gerações um pouco mais fracas, mas agora, essa geração é admirável. Né? Essa geração começa assim, se manifesta ali pela primeira vez ali no começo dos anos 90, né? No fim dos anos 90 já, segunda metade, né? Começando em Pernambuco e se espalhando por todo o Brasil. Hoje em dia você tem gente em todo o Brasil, gente jovem fazendo filmes, né? E é claro, agora nós estamos num intervalo, num interregno, porque você tem um governo que acha que tem que acabar com a cultura, então aí é um pouco problemático. Mas estamos vivos, né? A Argentina já mostrou que está viva, a Ásia, né? A Ásia é a grande fonte de inovações,
Coreia tem grandes cineastas, a China, Taiwan, o Japão também, né, tem seu cinema, não se destaca mais como no passado, mas tem esses grandes cineastas. Então é um problema, esse problema colocado pelo Caê, né, quer dizer, será que o streaming consegue botar o cinema numa caixinha ou ele pode ser liberador, né? A gente vê um movimento Netflix que me parece duplo, né? Ao mesmo tempo ele oferece oportunidade, né, a diretores como David Lynch de filmar, né, coisa que os estúdios de certa maneira têm reagido negativamente a isso, né? O Scorsese fazendo um filme caro e tal, e outros que têm entrado por aí, né? E, então, mas no geral, né? No geral, você tem essas exceções formidáveis, mas no geral os filmes tendem a ser um tanto iguais, tendem a ter um pouco de elementos, né, internacionais excessivos, né, para agradar várias plateias e tal. Então isso é realmente um pouco mais complicado, né? Mas eu tenho a impressão que, apesar de tudo, né, o que se anuncia por aí é um bom ciclo para o cinema e a sua convivência com o streaming, né? Ah, e espero eu, né, que o streaming não consiga mesmo deter o movimento, né, cinematográfico, a liberdade cinematográfica, a capacidade de ver com olhos livres, né, que o cinema produz, né, como dizia o Carlão Reichenbach, né, ele insistia muito na ideia dos olhos livres, né, ver com os olhos livres, né, que lembra até o Mizoguchi que dizia que antes de fazer cada plano é preciso lavar os olhos, né, para você ter um olhar direto das coisas. Então, se você entra, o problema industrial sempre foi um pouquinho esse, né? Ele coloca as coisas dentro de um determinado trilho. Bom, mas o cinema consegue arrebentar esses trilhos, né, de tempos em tempos e vencer, né? A arte vence, né? Existe uma, uma postulação, né, dos cineastas, sejam os autores, roteiristas, cineastas, os que filmam, os que iluminam, os que escrevem, né, porque está sempre sujeito a novidades. Né, e se a novidade vem da Ásia, de repente ela é absorvida aqui. Né? Então, você tem jovens diretores americanos, né? Na Alemanha também, né? Na França, que estão aquele filme do Ladidi, né? Os Miseráveis é um grande filme, né? É um grande filme também. Então, a gente tem que pensar nessa resistência cinematográfica, que não é uma resistência com arma em punho, não é isso, né? É que a arte resiste, né? Existe o desejo de ver resiste, né? Então, seja como for, eu acredito que nós não vamos nos conformar em ver uma coisa formatadinha e arrumadinha. E talvez nem Netflix se conforme com isso, tá certo? Bom, então, por hoje eu fico por aqui. Aí eu queria avisar que eu estou abrindo inscrições para o meu curso de História e Linguagem do Cinema. Agora nós vamos abordar o cinema moderno e contemporâneo no segundo semestre, né? Então, quem quiser, por favor, escreva para cinegrafia@uol.com.br ou para o telefone 991672883 por enquanto. Depois vai entrar mais telefones, tá certo? Esse 991672883 é diretamente comigo, tá bom? Então eu volto na semana que vem, se tudo der certo, se o Cássio ainda me quiser.
Um abraço, até a próxima.